Jovens ricos trocam a bolsa de valores pelas criptomoedas. O vídeo de hoje é um react de uma matéria que eu li aqui na revista Exame, que eu achei extremamente interessante, que eu quero compartilhar essas informações com você que me assiste agora e se interessa por esse mercado de criptomoedas. Mas antes de eu começar o vídeo, se você tem assistido os meus vídeos aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva por gentileza para me ajudar. É a única coisa que eu te peço aqui neste canal. E vamos ao vídeo. Olha o título da matéria. Jovens ricos perdem confiança em ações e avançam sobre o mercado de criptomoedas, diz Bank of America. E aí tem aqui um subtítulo, ó. Indivíduos de 21 a 42 anos, com pelo menos 3 milhões de dólares em ativos, não acreditam mais que um portfólio tradicional de ações irá entregar retornos acima da média e preferem criptos, informa pesquisa do Bank of America. Eu achei bastante interessante essa matéria porque realmente não faz sentido um jovem de agora, um jovem crescido, né, se desenvolvido, utilizando a internet para meios profissionais, para meios pessoais, enxergar investimentos da mesma forma que enxergava um jovem de décadas atrás, né? Quando você pensa hoje num grande investidor do mercado de ações, como Warren Buffett, por exemplo, e vê que ele detesta as criptomoedas, faz também todo sentido. A geração dele é outra. Ele fez fortuna sempre investindo em criptomoedas. E hoje, com uma idade já avançada, ele não quer se preocupar em entender outras formas de investimento. Para ele, bolsa de valores é o que há e ponto final. Mas nós estamos falando aqui de novas gerações. Gerações que hoje em dia uma criança já nasce mexendo num tablet, mexendo no smartphone. Então é óbvio que essas crianças, esses jovens, essas pessoas nascidas pós essa revolução da internet no mundo, elas enxergarão os investimentos de outra forma também. Mas vamos continuar aqui com a matéria. Jovens ricos das gerações Z e Millennium fazem sucesso em redes sociais como TikTok, exibindo seu patrimônio. Bem, eu acho isso daqui meio estranho esse comentário, né? Jovens fazem sucesso no TikTok, adoram o TikTok, mas não necessariamente para exibir patrimônio. Achei um comentário meio sem sentido, mas vamos continuar aqui na matéria. Mas quando o assunto é a forma como multiplicam seu dinheiro através de investimentos, eles perdem cada vez mais a confiança no mercado tradicional de ações, recorrendo aos criptoativos como o principal veículo de geração de riqueza. Veja que interessante, né? Eles enxergam os criptoativos, eles enxergam as criptomoedas como uma forma de geração de riqueza. Ou seja, eles entenderam o propósito do Bitcoin, eles entenderam o propósito das criptomoedas e eles veem isso não como uma aventura, não como uma bobagem, mas sim algo para se levar a sério, para se investir e para gerar riqueza, não só para eles, mas para uma sociedade. Então isso é bem interessante, essa leitura do pensamento, né, da forma que esses jovens enxergam o mundo atual. E continuamos aqui com a matéria. De acordo com uma pesquisa do Bank of America, indivíduos de 21 a 42 anos com pelo menos 3 milhões de dólares em ativos têm apenas 1/4 de sua carteira em ações. Os mais velhos, por outro lado, possuem mais da metade investida em papéis de empresas listadas em bolsa.
É o que eu falei citando como exemplo Warren Buffett, né? Então, quer dizer, enquanto que os mais velhos possuem mais da metade do valor investido em bolsa de valores, esses jovens têm apenas um quarto de sua carteira em ações. Então, realmente é uma diferença de mentalidade na hora de investir o dinheiro, na hora de buscar riquezas, né? Ainda que o investimento em ações seja a opção mais recomendada tradicionalmente por gestores de patrimônio, a crença de que a classe de ativos irá entregar retornos acima da média está se perdendo entre os jovens ricos. Aqui também é uma máxima que eu acho que também deve estar mudando, né? Você vê que a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, já está oferecendo aos seus clientes Bitcoin, já está oferecendo aos seus clientes criptomoedas. Então, se antigamente as gestoras de ativos financeiros enxergavam sempre nas ações as melhores opções, hoje isso também está mudando. É uma máxima aqui que, se ainda existe, muito em breve vai cair por terra. Parte disso se dá por conta do mau momento vivenciado pelas ações e ativos de risco em geral, frente à inflação recorde em todo o mundo, diz a matéria. Em 2022, o S&P 500, índice que conta com as 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos, despencou mais de 23%. O Nasdaq Composite quase 33% no mesmo período, de acordo com dados da Yahoo Finance. Ok, mas aí todo o mercado variável despencou, né? Então, dizer que esses jovens investidores estão indo para as criptomoedas por causa da queda desses mercados tradicionais não é uma verdade. Faz parte de uma verdade, mas não é a única verdade. Afinal, as criptomoedas, os criptoativos também despencaram bastante, né? Aí continua a matéria que a hiperinflação nos Estados Unidos, que bateu recordes dos últimos 40 anos, fez com que o Banco Central do país aumentasse a taxa de juros diversas vezes ao longo do ano. Medidas como esta tornam os ativos de risco menos atraentes ao investidor. Verdade, porque esse investidor que normalmente coloca o seu dinheiro em ativos de risco, ele se torna mais conservador neste momento. Então, ele prefere, por exemplo, comprar dólar, ele prefere investir na moeda americana, na moeda da principal economia do país, mesmo que viva um momento de crise, porque ele tem mais confiança na compra do dólar do que ficar investindo em mercado de risco no momento que toda a economia vai mal. Por outro lado, essas informações também mostram que esse jovem rico, ele começa a enxergar o Bitcoin como uma reserva de valor, porque ele começa a perceber que mesmo a economia tradicional, forte, como a economia dos Estados Unidos, sofre com a inflação. Então, não adianta simplesmente ele ter dólar se o dólar também vem se desvalorizando ao longo dos anos. Então ele começa a enxergar que investir em criptomoedas, investir principalmente em Bitcoin, pode ser uma reserva de valor até por causa dessa inflação constante que rodeia qualquer moeda fiduciária e que não existe no Bitcoin, visto que o Bitcoin é deflacionário ao longo do tempo. Lembrando que o Bitcoin tem 21 milhões de unidades. Não pode ter mais, não pode ter 22 milhões, 23, é só 21 milhões. Enquanto moeda fiduciária, sempre que o governo acha por bem imprimir mais dinheiro, ele o faz. Que foi isso que os bancos centrais de todo o mundo fizeram e o Banco dos Estados Unidos principalmente. É por isso que os Estados Unidos amargam uma inflação aí de mais de 8% nos últimos 12 meses, coisa bastante incomum tratando-se de economia americana. Mas vamos continuar aqui a matéria. A pesquisa do Banco Americano, do Bank of America, entrevistou 1.052 pessoas com capacidade de investimento de mais de 3 milhões de dólares. O resultado foi que os mais jovens alocaram 15% do seu portfólio
em criptomoedas. Os mais velhos, por outro lado, alocaram apenas 2%. Ou seja, a discrepância é grande, né? De 2% dos mais velhos para 15% dos mais jovens. O resultado demonstra a crença dos mais jovens nas novas tecnologias propostas pela Web3, nova fase da internet que propõe a conexão entre a web e as criptomoedas, blockchain e NFTs. Realmente, com o surgimento dessa Web3, uma Web3 mais descentralizada e ao mesmo tempo mais conectada, né? Faz com que esses jovens enxerguem mais valor nisso. Eles enxergam uma interação por meio da internet que tem que existir também em relação à economia, em relação a finanças. E que normalmente as moedas fiduciárias centralizadas pelos bancos centrais não conseguem entregar essa descentralização, muito pelo contrário, só entregam centralização e não conseguem também ter esse dinamismo que esse mercado variável de criptomoedas oferece, né? Então faz todo sentido essa constatação feita pela pesquisa. No entanto, segue a matéria, né? No entanto, o setor também se apresenta como uma classe de ativos de risco. E assim como as ações, tem sofrido de quedas significativas em meio ao cenário econômico mundial. O Bitcoin, principal criptomoeda, opera em queda de aproximadamente 60% em 2022. Verdade, é aquilo que eu falei. Criptomoeda também é uma categoria de risco. É um mercado volátil. É por isso que numa hora de crise econômica mundial, muitos investidores preferem simplesmente se dolarizar, ser o mais conservador possível. E aqui quando fala de 60% em 2022, mas se a gente for pensar que em novembro do ano passado o Bitcoin atingiu o seu all-time high em $69 mil e que chegou aí recentemente ao fundo, né, o fundo local, pelo menos por enquanto, de $17 mil, estamos falando de uma queda no Bitcoin em 74%. Ou seja, o mercado de criptomoedas é um mercado extremamente volátil e os jovens estão também de olho nisso, né? Agora, se por um lado se cai bastante, quando sobe também sobe de forma exponencial. Vamos ver aqui o que fala a matéria, chegando ao finalzinho aqui da matéria. Lembrando que essa matéria, eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Então nós estamos aqui fazendo esse react, mas se depois você se interessar por ler a matéria na íntegra, é só você acessar o link da matéria na descrição do vídeo. Fala aqui na matéria. No entanto, o ativo ainda se apresenta como uma boa opção de investimento no longo prazo, superando a maioria dos principais investimentos nos últimos 5 anos, de acordo com dados da MacroStrategy. Levando em consideração, aqui o finalzinho da matéria, levando em consideração a transferência de patrimônio para herdeiros, é provável que essas classes de ativos conquistem cada vez mais aportes. Segundo uma pesquisa da Cerulli Associates, os mais velhos podem transferir cerca de 84 trilhões de seu patrimônio, 84 trilhões de dólares, né, de seu patrimônio para gerações mais novas, entre os anos de 2022 e 2045. Eu achei essa informação aqui, que finalizou aqui a matéria, importantíssima também. Porque como a gente está falando das novas gerações, existem umas gerações agora que são muito ricas, e aí de novo eu recorro ao Warren Buffett, né, como exemplo, e que essas gerações ou vão falecer nos próximos momentos, ou vão ficar inativas ali como investidores, mas que tem as gerações subsequentes, tem os filhos, tem os netos, e essas pessoas mais velhas muito provavelmente vão transferir a herança ou de forma planejada
para os seus descendentes, ou mesmo que depois da morte por meio da herança, né? A herança que fica para os mais jovens. Então pode ser que muito desse dinheiro que está ainda alocado em bolsa de valores, ou que não está mais alocado, mas que toda essa fortuna de muitas famílias feitas por meio da bolsa de valores, seja um dinheiro que venha a ser investido muito em breve pelos mais jovens em criptomoedas. Então eu achei essa pesquisa bem interessante, mostra o perfil desse novo investidor, o perfil deste jovem, e isso deve se acentuar muito nos próximos anos e nas próximas décadas. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram desse vídeo, por gentileza, deixem um like e deixem também uns comentários, né? Falando a respeito desse tipo de assunto, sugerindo outros assuntos importantes que vocês gostariam de ver comentados, analisados aqui no canal. O meu nome é Fábio de Lima, o canal você já sabe, é o Minimalista Cripto. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve.